Domingo passado estávamos a prestar culto na igreja de Santarém, onde nós temos e trouxemos muitas saudações daquela igreja. Assim, prezados irmãos, recebem essas saudações Calungui. Obrigado. Os mais novos têm que aprender com os mais velhos. Assim, disse bom dia. Os irmãos respondem amém. Assim, foi muito bom estar lá. A nossa igreja de Santarém passa a ser uma igreja autônoma e foi um momento bastante bom. Prezada igreja, as matrículas e conformações de matrículas para o GBC decorrerão nos dias 25 de julho e também no dia 1 e 8 de agosto do corrente ano. E vai acontecer das 8 horas às 9 horas e 30 minutos. Para confirmações de matrícula, o nosso querido pai deve preparar o valor de 500 kwanzas. Para a matrícula, para a primeira vez, o pai vai preparar um valor de 500 kwanzas, uma fotografia, uma cópia do BI ou da cédula, e as idades compreendem-se dos 8 aos 12 anos. E de referir que as aulas terão início no dia 15 de agosto, pelas 8 horas, aqui no nosso templo. Sim, prezado papá, prezada mamã, não perca essa oportunidade, faça já a matrícula do seu filho, e tem sido uma bênção muito grande, porque eles têm aprendido muito. Ainda queremos informar a igreja que no dia 23 do corrente mês, já a próxima quinta-feira, vai acontecer mais um culto da família. Prezados irmãos, tem sido um momento muito bom, em que a igreja para orar, para estudar a palavra, e assim, mais uma vez, queremos convidar toda a igreja a marcar presença e traga mais alguém. E assim, neste dia, teremos um culto, teremos um momento de oração e também teremos um momento da palavra. No dia 25 do corrente mês, já próxima sexta-feira, a juventude terá continuidade de seus programas de sexta jovem, e essa sexta terá um tema bastante especial: família, conheça para melhor se relacionar. E esta mesma atividade vai acontecer quando forem 16 horas e 45 minutos. Dizer que tem sido bastante bom, os jovens voltaram a ter este programa, estas jovens, e assim queremos apelar a todos os jovens a marcar presença. O mesmo vai continuar o seu programa na próxima sexta-feira, no dia 17, às 17 horas, também a próxima sexta-feira, às 17 horas e 30 minutos, e os jovens estarão novamente aqui para dar continuidade do seu programa. No dia 25 do corrente mês, o próximo sábado, será realizado a conferência da Sociedade de Senhoras, que vai acontecer aqui na nossa igreja, quando forem 8 horas e vai até às 16 horas. Para tal, todas as senhoras devem fazer uma comparticipação de 6.000 kwanzas. E o tema para esta conferência é: levanta-te, mulher, edifica a sua casa. Prezada mãe que está aqui nesta manhã, não perca esta oportunidade. Dia 25 do corrente mês vai acontecer a vossa conferência. E todas as senhoras da igreja estão convidadas a participar. Neste momento vamos dar a palavra ao nosso irmão Núrio Ndala, para poder nos falar acerca do acampamento dos adolescentes. E assim damos a palavra ao nosso líder. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia, prezados irmãos. Júlio César é o meu nome. Estou aqui para falar um pouquinho daquela que será a grande atividade que começa amanhã, que é o acampamento dos nossos estimados adolescentes. Temos estado a avisar de um tempo para cá esta atividade, e assim, no dia de amanhã, vai então dar o início desta atividade. Mas ainda é possível fazer as inscrições, e caso o meu amado irmão, a minha amada irmã, o caro papai e mamã que está aqui presente, queira inscrever o seu filho para participar desta atividade, ainda vai poder fazê-lo no dia de hoje. No final do culto, terá uma mesa posta aqui na porta à minha direita, para poder fazer então a sua inscrição.
com um valor simbólico de 15.000 kwanzas. Assim, todo encarregado que quiser fazer a sua inscrição ainda poderá fazê-lo no dia de hoje. A atividade vai do dia 20 até o dia 26 e importa aqui dizer a todos os irmãos que já inscreveram os seus educandos que estaremos aqui concentrados amanhã a partir das 13 horas pontualmente. Amanhã, pontualmente às 13 horas, vamos começar a nos concentrar aqui na nossa igreja para que possamos ter então a nossa partida até ao local da atividade pontualmente às 14 horas. Reiterar aqui que os nossos meninos deverão se fazer acompanhar de roupas para o acampamento, agasalhos e todo o material que vai ser necessário para essa atividade. Vão ser 5 dias bastante intensos e assim queremos apelar também à igreja que ore, continue a orar em favor desta atividade. Amém? Amém. Desde já, desejamos continuação de um culto abençoado e devolvemos a palavra ao nosso secretário. Muito obrigado, irmão Júlio, por esta informação. De acampamento não é tudo. De 28 de julho a 2 de agosto também vai acontecer o acampamento da MPC. E assim, querido pai, pode fazer a sua inscrição ao longo da semana na secretaria da igreja. Este anúncio volta para a juventude. No dia 31 de junho, o Departamento da Juventude estará a realizar um encontro de adoração e a mesma vai acontecer aqui na nossa igreja. Terá o início às 17 horas e 30 minutos. São chamados todos os jovens a fazerem parte desta atividade. Já no dia 30 de agosto será realizado o Domingo Juvenil da Juventude, pelo que convidamos todos os jovens a fazerem parte dos ensaios que terão seu início o próximo domingo, quando forem 16 horas e 30 minutos. Prezada igreja, queremos informar que o casal pastor Nelito Mumbundeiro e a nossa irmã Antônia estão nesse momento no Namibe, a convite da Igreja de Cristo, aonde foram convidados para pregar na semana do aniversário. Assim queremos apresentar o nosso irmão Teodoro Rufino, que ontem terminou a sua formação no STEL. Não sei se está aqui nesta manhã, neste culto. Creio que estará conosco no segundo culto. E assim vamos dar uma salva de palmas. Muito obrigado. Teodoro terminou a sua formação e ontem, assim, oficialmente foi apresentado à igreja. Vamos partir para o segundo momento, que é de apresentações de visitas e convidados. Está conosco o nosso irmão evangelista Avelino Rafael, ele que é o pregador desta manhã e vem da igreja da IESA Cidade. E assim vamos levantar e vamos saudá-lo com uma salva de palmas. Muito obrigado. Temos uma carta de recomendação que vem da Igreja Evangélica de Cristo, Namibe, passada em nome da nossa irmã Zemira Paulino. Sei se está conosco a Zelmira. Creio que estará conosco no segundo culto. Também recebemos uma carta de recomendação que vem de Menong, da Igreja Popular, o nosso irmão Antônio Maceca. Nosso irmão Antônio Maceca está aí. Vamos dar uma salva de palmas. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Nosso irmão é batizado e é vice-tesoureiro da igreja. Assim, seja bem-vindo à casa do Senhor. Assim também vamos dar oportunidade àquele irmão que está conosco pela primeira vez ou ao longo do tempo, está de regresso a casa. Coloque-se em pé para que a igreja possa saudá-lo. Temos aqui os nossos irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Temos aqui a nossa menina, seja bem-vindo à casa do Senhor, está a estudar fora, está de regresso a casa. Temos o nosso irmão aqui, seja bem-vindo à casa do Senhor. Hoje a igreja está visitada. Eles
Amém. Eles. Amém. A igreja vai se colocar em pé. Vamos ter a oportunidade de tirar esse frio, tal como disse o nosso dirigente. Está uma manhã fria. E vamos aproveitar para dar um abraço ao irmão que está à nossa direita, à nossa esquerda. Amém? Pois eu sei, a nossa força é, a nossa força é, a nossa força é, pois eu sei, a nossa força é, a nossa força é, a nossa força é, pois eu sei. A nossa força é, a nossa força é, a nossa força é, pois eu sei. A nossa força é, a nossa força é, a nossa força é. Aleluia. Muito obrigado. Vamos passar para mais um momento. Assim, prezada igreja, queremos informar que os nossos irmãos Armando Chipala e nossa irmã Joana perderam a mãe e o óbito está a decorrer aí na casa, no bairro da Senhora do Monte, ao lado da Pire, e o funeral vai acontecer hoje quando forem 10 horas. E assim, prezados irmãos, vamos prestar calor e vamos orar também para os nossos irmãos. Também queremos informar que o nosso irmão Agostinho Ndumba perdeu seu pai no Cuvango e assim já estão de volta. Também pedimos à igreja que possa visitá-lo e também orar com estes irmãos. Assim vamos pedir pastor Kalenga para vir orar para estes irmãos e também pastor Kalenga também vai nos falar um pouco. Ao longo da semana observamos que o missionário que por muito tempo trabalhou na missão do Munhé faleceu nos Estados Unidos e pediu que fosse enterrado aqui em Angola. E como jovem gostaríamos de ouvir um pouco dessa história do pastor e também orar para esta família nos Estados Unidos. Pastor, tenha a palavra. Vamos começar a informação do nosso missionário, a família Brian. Os seus pais começaram seu trabalho na missão do Muê, no Mochico, a nossa primeira missão. E ele nasceu nos Estados Unidos e veio crescer aqui em Angola, naquela mesma missão. Mas com a mudança das missões, isto é no tempo da AEF, os pais continuaram a trabalhar
E ele, já na idade adulta, jovem, veio trabalhar na nossa missão de Catota. E em Catota também teve lá os seus filhos. E um dos filhos, que é o nosso irmão Calvino, para alguns lhe conhecem, cresceu aqui em Angola e mais tarde voltou e veio mais como o terceiro missionário para Angola. Trabalhou na cidade de Menongue e depois de algum tempo ele voltou para os Estados Unidos e eles sempre estiveram ligados com Angola, tendo aprendido a língua muito bem e sempre vinham, visitavam, voltavam e assim, alguns meses atrás tinha falecido a esposa, a mãe do nosso irmão Calvino. Faleceu lá mesmo nos Estados Unidos. Como sabemos, as formas são diferentes. Conservaram o pó, ou o corpo. E nestes meses recentes, faleceu também ele, o pai do Calvino. E é assim que os filhos e a família organizaram, vieram com os mesmos corpos, conforme sabemos, as culturas e os hábitos são diferentes, trouxeram, não era preciso 2 caixas, mas numa pequenina caixa, que é o seu pó, e assim veio a ser enterrado, vieram os dois, os pais do irmão Calvino, vieram a ser enterrados na nossa missão de Catota. E isto mostra a ligação que nós temos com esses irmãos, que há muito tempo trouxeram a palavra, mas ainda informaram aos seus filhos onde gostariam de serem enterrados. E é assim que é aqui onde eles consideram a sua terra. Os corpos voltaram e foram enterrados na missão de Catota. Obrigado, era essa informação. E a igreja continua ainda a orar a favor desta família. Que Deus continue a lhes amparar. Oremos. Amado Pai, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar por mais este momento que o Senhor nos deu para ouvirmos a tua palavra, para oferecermos nossos louvores a ti. Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por nos conduzir. Obrigado por nos dar neste culto. E obrigado pela maneira como já estamos a começar a sua palavra a ser pregada mesmo pelas informações, pelos hinos e tudo quanto o Senhor tem feito e continua a fazer nas nossas vidas. Esteja conosco, Senhor. Obrigado por aqueles que nos visitam esta manhã, aqueles irmãos que deixaram as suas casas, os seus lares, as suas igrejas para estarmos juntos aqui. Esta é a tua igreja. Esteja conosco. Continua nos abençoando, no nome e nos merecimentos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor. Quando vi este gesto de amor deste casal, por acaso tocou-me profundamente o coração. E assim vamos continuar a orar para as famílias lutadas e que o Senhor nosso Deus possa nos guardar, nos abençoar ao longo da semana. Amém? Tenham todos um culto abençoado e devolvo a palavra ao nosso dirigente. Obrigado, Secretaria da Igreja, pelos anúncios. Assim a Igreja está informada. Vamos passar para o momento seguinte, que é um bloco de louvores e adoração. E queremos já pedir à irmã Naisa, se estiver presente, que possa se preparar para o seu momento. Bom dia, amada igreja.
Muitas das vezes eu tenho me perguntado, e se calhar muitos irmãos também têm feito essa pergunta: por que aquele adulto, por que aquele jovem, até mesmo adolescente, tirou a sua própria vida? É um mistério, porque quando nós estamos doentes, nós fazemos de tudo para curar, porque não queremos ainda partir. Mas de repente nós ouvimos: aquele jovem tirou a própria vida. E a reflexão que Deus me trouxe é que muitas dessas pessoas precisam simplesmente de um ombro amigo, precisam de um abraço, precisam de alguém que os possa ouvir, precisam do toque especial do seu próximo. Assim vamos amar, vamos cuidar. Amém? Ame o teu irmão como a ti mesmo. Ame o teu irmão como a ti mesmo. Muitas das vezes o que o teu irmão quer é um abraço. Muitas das vezes o que o teu irmão quer é um abraço. Toca, cuide, toca o teu irmão. Toca, cuide, toca o teu irmão. Cristo me tocou e eu já sarei. Cristo me tocou e eu já sarei. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Ame o teu irmão como a ti mesmo. Ame o teu irmão como a ti mesmo. Muitas das vezes o que o teu irmão quer é um abraço. Muitas das vezes o que o teu irmão quer é um abraço. Toca, cuide, toca o teu irmão. Toca, cuide, toca o teu irmão. Cristo me tocou e eu já sarei. Cristo me tocou e eu já sarei. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. O irmão ferido, só quero teu abraço. O deprimido, só quero teu abraço. Decepcionado, só quero
irmão triste, só quero o teu abraço. Cansado e oprimido, só quero o teu abraço. Toca, cuide, toca o teu irmão. Toca, cuide, toca o teu irmão. Cristo me tocou e eu já sarei. Cristo me tocou e eu já sarei. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Nova criatura já sou. Aleluia. Amém. Eu estive a prestar atenção ao louvor da irmã Naisa e é uma palavra que ela repetia sempre: o irmão precisa de um abraço. Olhando para a congregação e com o frio de hoje, com certeza todos nós precisamos de um abraço, porque está mesmo frio. Então, dando sequência ao nosso culto, nós queríamos mais uma vez fazer relembrar o tema de hoje. E como dissemos já no princípio, a igreja tem estado a abordar o tema famílias cristãs saudáveis, sociedade transformada. E para hoje teremos também como subtema a família cristã como agente de transformação na vizinhança, escola, trabalho e cidade. E a verdade central é a família cristã é o agente de Deus para a transformação social e o desenvolvimento da comunidade. Temos como passagens Mateus 5, 13 a 16 e também temos Daniel 6, 1 a 4. Irmãos, a história conta que em 1919, se a memória não me falha, havia um general de nome Reginald Dyer, isso na Índia, na altura Império Britânico, que diante do momento que viviam naquela altura e porque havia tendência de rebelião por parte da Índia, os habitantes da Índia, e estava sob domínio do Império Britânico, ele realizou aquilo que foi considerado um dos maiores massacres da história. Então estavam concentrados num jardim e ele simplesmente marchou com o exército, os soldados, e disparou a queima-roupa sem dar oportunidade de ninguém se salvar. Fez aquilo por mais ou menos 10 minutos e só pararam quando já não havia munições. As pessoas não tiveram aviso, não tiveram como sair, e tinha corredores apertados. E conta a história que dos que perderam a vida, o mais novo era um bebê de 6 semanas e o mais velho era um senhor de 80 anos. Depois vamos ver que mais ou menos em 1983, também não estou errado, havia um homem de nome Stanislav Petrov, a trabalhar para a Rússia naquela altura, durante a Guerra Fria, e havia essa disputa entre a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. E eles tinham, como já temos hoje, essa ameaça das bombas nucleares. Os Estados Unidos tinham as suas bombas, a Rússia tinha. E então a Rússia tinha um sistema que usava por conjunto de satélites para detectar se os Estados Unidos estivesse a lançar alguma bomba contra a União Soviética. E conta a história que naquele dia ele nem devia ser a pessoa que estaria de serviço, mas teve que substituir alguém. O sistema acusou que os Estados Unidos havia lançado uma bomba contra a União Soviética.
e momentos depois foi aparecendo outras bombas, mas aquele homem tinha a função de, assim que o sistema alertasse, ele tinha que alertar os seus superiores, e os seus superiores teriam mais ou menos 30 minutos para ter um momento de resposta e retaliar os Estados Unidos. Mas diz a história que aquele homem decidiu não alertar os seus superiores, preferiu manter a calma, preferiu analisar a situação, e aquela atitude evitou aquilo que seria chamado da Terceira Guerra Mundial. O colapso total, porque se a União Soviética retaliasse, eles teriam lançado as bombas atômicas, os Estados Unidos também teriam lançado, e nós já podemos imaginar mais ou menos o que é. Então eu trago essa história para dizer que eles nem sequer foram cristãos, mas temos duas pessoas em contexto de poder que decidiram tomar atitudes completamente opostas. Um salvou a humanidade e o outro não deu oportunidade de ninguém se salvar. Então, o tema que trazemos hoje, o tema que a igreja tem estado a abordar, a família como impacto, como agente de transformação. Cada um de nós, muitas das vezes, também é colocado em situações semelhantes. Temos na mão a decisão de salvar ou de não salvar as pessoas. Vamos dar seguimento ao nosso culto. Queremos convidar assim o Coral da Juventude para o seu segundo hino, e enquanto isso vamos pedir aos diáconos para realizar então a recolha de ofertas e dízimos.
Obrigado, Coral da Juventude, pelo seu segundo número. Vamos então pedir ao nosso irmão Alexandre para que possa orar pelas ofertas. Vamos orar. Amado Pai Celestial, Criador dos céus e a terra, te rendemos graças por este momento que estamos todos aqui presentes para poder prestar cultos a Ti. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós trouxemos as nossas ofertas para entregar a Ti, para que a Tua obra possa crescer. Senhor, abençoe todos aqueles que lançaram as suas ofertas nesse balaio. Também abençoe aqueles que queriam fazer e não podiam fazer porque não têm possibilidade agora, Senhor. Pai, no nome de Jesus, esteja com o resto do culto, abençoando cada um, e que a palavra que seja pregada aqui hoje seja transformadora para cada família aqui representada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Já estivemos sentados por muito tempo. É hora também de, em conjunto, louvarmos o nosso Senhor. Vamos pedir à igreja que possa se colocar em pé. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos preparar os nossos corações para receber a sua palavra. E assim, queremos passar esse momento para a nossa banda, para o louvor e adoração. Quero ouvir
cantar uma música do Inário agora. O número é o 132, como o título é Ebenezer. Espero que cada um possa fazer dessa música uma oração. Como tu
Necessito mais do teu amor. Quebranta-me, Senhor. Transforma minha vida. Faz-me como tu. Quebranta-me, Senhor. Transforma minha vida. Faz-me como tu. Quebranta-me, Senhor. Transforma minha vida. Faz-me como tu. Quebranta-me, Senhor. Transforma minha vida. Faz-me como tu, Senhor. Aplauda bem forte para o nosso Deus. Amém. A igreja pode tomar os seus assentos. Pedimos ao pregador que possa tomar o púlpito. Muito bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. É um grande prazer estar aqui nessa igreja esta manhã e por isso queremos apresentar a nossa gratidão à direção da igreja que nos convidou para estarmos aqui e partilharmos a palavra do Senhor. Já fomos apresentados, somos da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, igreja local centro da cidade, dirigida pelo pastor Moisés Miguel. E quando eu me despedi dele, ele encarregou-me de transmitir saudações aos amados irmãos e irmãs aqui, Calungui. Muito obrigado. Então, quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. E vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Se já achou, diga amém. Se não achou ainda, diga misericórdia, tenham pena de mim. Parece que ninguém precisa de misericórdia, é fácil achar esse texto. E vamos proceder à leitura da palavra de Deus. Eu estou a usar a tradução linguagem de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós continuamos na Tua presença nesta manhã. Queremos Te agradecer pela Tua presença aqui neste lugar, porque se o Senhor não estivesse aqui, este culto não teria nenhum sentido. Mas ele só faz sentido porque o Senhor se faz presente na pessoa do Espírito Santo.
se faz presente para nos dar contentamento, alegria, esperança, unidade também. E agora abrimos a Tua Sagrada Escritura, pedimos que abras os nossos corações, abras o nosso entendimento, para que esta palavra não nos passe por cima, mas ela se aloje em nós e nos transforme, para que nós também possamos ser agentes de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema, a área que estamos a explorar, que a igreja está a explorar nesse mês é sobre família. E o tema sugerido para hoje é a família cristã como agente de transformação. O texto proposto é este, Mateus 5:13 até 16, um texto bastante conhecido, não é? Sobretudo essa expressão, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quase nós temos isto memorizado. E é esta palavra que Deus quer usar para nos ensinar esta manhã. Como é que as nossas famílias devem ser famílias saudáveis e devem manter-se como famílias saudáveis para que depois possam então transformar a sociedade de fato. E eu queria aqui apresentar-me que sou também chefe de família, embora não veio a minha esposa, mas ela está comigo de fato. Como família nós oramos para este momento, para este culto, para esta pregação. E ela também encarregou-me saudações, assim quero transmiti-las também com a Lungui. Somos pais de 5 filhos, 3 meninas e 2 rapazes, já grandes naturalmente, e avós de 6 netos. Portanto, é para dizer que quando falamos sobre família, nós estamos no mesmo barco, estamos no mesmo desafio, estamos nas mesmas lutas. Assim, esta palavra que Deus traz para nós hoje sobre a nossa responsabilidade como família, seja como pai, como filho, como avó, ou como neto, ou como filha, ou como filho, é uma grande responsabilidade como cristãos que nós aqui estamos. E também um grande desafio. Mas glória a Deus que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está para nos ajudar, para nos capacitar, para que nós sejamos de facto famílias que trazem uma influência positiva na sociedade para poder transformá-la. A família é uma instituição estratégica na obra de Deus. E na verdade todos nós que aqui estamos presentes somos membros de uma família. E de certa forma, produto, resultado de uma família. Essa família que nos formou e que nos lançou para a sociedade. A família é obra estratégica de Deus para o estabelecimento, para o crescimento e para a estabilidade de uma sociedade. A sociedade existe por causa das famílias. Mas, ao mesmo tempo que a família é esta obra estratégica de Deus para estabelecer, para fortalecer as sociedades, ela é também um alvo estratégico do diabo para poder desestabilizar, desestruturar e destruir a sociedade. Portanto, o nosso inimigo sabe a importância de uma família. E por isso a família é realmente um espaço de muita luta, muitos desafios. E Deus nos ensina com esta palavra hoje que nós podemos ser sim uma família saudável e uma família que leva à transformação. Com esta metáfora em que Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós quem? Jesus naturalmente falava para a sua audiência, o seu auditório, lá no Sermão do Monte, mas ele está falando hoje para nós. Está falando para mim e para cada um de nós que aqui está, como membro de uma família. Nós somos instados para sermos sal da terra e luz do mundo. Aqui não está a dizer assim, vós sereis, ou vós fostes,
mas vós sois. Essa é uma afirmação muito categórica, colocada aqui no tempo presente, no modo indicativo, no grego, para dizer assim, está a declarar um facto, não uma possibilidade, mas alguma coisa que deve ser, de facto, e deve ser de forma contínua. Portanto, agora e para sempre. Em outras palavras, podemos dizer que essa afirmação está a declarar aqui um facto, uma identidade. Deve ser a nossa identidade, ser sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. É a responsabilidade que nós recebemos da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. E ele diz assim, este sal não pode perder a sua salinidade. E esta luz não pode estar escondida. Ela tem que estar exposta para fazer o seu papel. Em outras palavras, se não fizer isso, então deixa de ser. Ou seja, nós somos igreja porque nós temos alguma contribuição a fazer para a sociedade. E se deixarmos de dar tal contribuição, então deixamos de ser igreja, já não somos. Perdemos a nossa identidade. A metáfora sal tem que ser explorada sabendo qual é a utilidade do sal para nós. Creio que todos nós conhecemos o sal. O sal não falta, não pode faltar em nossas casas. As nossas mamães e também alguns poucos de nós homens que trabalham na cozinha. Eu também sei cozinhar, sei fazer pipocas. E ponho lá sal também. Certamente que pode a cozinha ter todos os ingredientes, mas se faltar sal, toda a gente vai rejeitar este prato na mesa. Vão dizer assim, não, esta comida. As raras exceções são aqueles que o Dr. Estevão recomendou, não, você não pode mais comer sal, tem que diminuir bastante o sal por causa da situação de saúde. Mas é uma grande luta de facto. O sal, ele serve para dar sabor aos alimentos. E isto é muito importante para então nós explorarmos o que Jesus quer nos ensinar com isto, como aqueles que devem dar sabor, como aqueles que também dão a conservação. Na verdade, nos tempos em que Jesus falou isso, não havia geleiras e as comidas frescas eram conservadas através do sal. Então o sal é para dar sabor, o sal é para preservar, também o sal era para purificar. E esses exemplos são importantes, porque é isso que Deus quer que nós sejamos, para as nossas famílias e para a própria sociedade em si. E Ele está a dizer assim, se o sal perder essas qualidades, então deve ser descartado, é jogado fora, não vale mais e é pisado pelos homens. Como é que, como igreja e como cristãos, muitas vezes somos pisados pela sociedade, porque dizem, quem são eles? Eles são iguais a nós ou até piores do que nós. Quer dizer que quando a igreja não faz o seu papel, vai numa condição pior. Quando algo é pisado, está sendo desprezado, não tem mais valor. E Jesus diz assim, se vocês perderem a salinidade, vocês vão ser descartados, jogados fora e vão ser pisados pelos homens, por pessoas que passam. Mas não é assim que devem ser. Se calhar essa questão de perder a salinidade para nós não faz muito sentido no nosso tempo, porque o nosso sal vem para a nossa casa, para a nossa despensa, para a nossa cozinha, já totalmente limpo. Mas no tempo de Jesus, o sal que tiravam normalmente do Mar Morto não era um sal que tinha presença só de cloreto de sódio. Tinha outros elementos, tinha outros resíduos. E esses resíduos, depois de se explorar o sal, depois de se utilizar o sal, o que eles chamavam de sal, então esses resíduos ficavam. E esses resíduos iam para o lixo. Então diziam que era o resíduo que já não tem salinidade. É por isso Jesus, quando usa isso e diz assim, se perderem a vossa salinidade, ele está a falar exatamente como era o sal no seu tempo.
Tanto depois de se explorar, depois de todo o cloreto de sódio sair para a comida, ainda ficavam alguns resíduos, ficavam alguns minerais que não eram úteis para dar sabor à comida. E isto ia para o lixo e era pisado. E então Jesus diz assim, que vocês não podem se transformar neste resíduo insípido que não vale mais para a razão porque ele existe. Assim, se o cristão, é o que ele está a dizer, se o cristão se conformar com os padrões do mundo, perde o seu impacto e o seu testemunho e não vale mais para nada. Então, como é que nós podemos explorar esta metáfora do sal como famílias, como chefes de famílias, como membros de famílias, filhos, pais, ou seja lá o que for? Dar sabor. Portanto, somos chamados para dar sabor. Nas relações familiares tem de haver sabor, porque muitas vezes nas relações familiares também há muitos dissabores, por várias razões. É uma luta. Há um autor que escreveu um livro, acho que ele é mais famoso pelo seu livro 5 Linguagens de Amor, mas ele também escreveu um livro onde fala sobre as estações do casamento e diz assim: todas as nossas famílias e casamento têm estações. Tem estações boas e estações difíceis. Há estações em que na família há frieza, há indiferença, há raiva, há ódio, há falta de perdão. Então, quando essas situações dominam o ambiente familiar torna-se totalmente um ambiente sem sabor, um ambiente amargo, um ambiente que até não interessa viver neste mesmo meio. E então somos chamados para podermos temperar as relações como sal. Somos indicados para sermos sal. Precisamos temperar as relações trazendo sabor. Lá onde há falta de perdão, é preciso trazer perdão. Lá onde há falta de alegria, precisamos trazer alegria. Lá onde há ira, há raiva. Lá onde há ressentimento, porque há experiências do passado, há ofensas não perdoadas no relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre pais e filhos. É preciso trazer o perdão. E isto vai ser o sal que vai trazer o sabor no relacionamento. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos membros de família estão de facto desgostosos com o ambiente dos seus lares? E muitos já disseram, valia a pena que não tivesse casado. E muitos filhos talvez já disseram assim, como gostaria que o tio fulano fosse o meu pai, ou a tia fulana fosse a minha mãe. Alguém uma vez diz assim, olha, eu estava numa barbearia, estava a ouvir uma jovem a comentar, a dizer assim, o meu pai, só é mesmo meu pai porque moro na casa dele, não passa mais disso. Então este arrependimento, esta insatisfação pode dominar as nossas relações familiares. E Deus quer que nós sejamos de facto como membros de família, de famílias cristãs, sejamos de facto aqueles que trazem sabor, trazer o diálogo saudável, o respeito mútuo entre os cônjuges, um ambiente familiar que de facto vale a pena, onde o marido diz assim, terminei o meu dia de trabalho, quero voltar para a minha casa. E não diz assim, já são 17 horas, já tenho que ir para aquela casa. Eu acho que ainda vou nos meus amigos, ainda vou fazer não sei o quê, vai bem tarde, para que não enfrente a realidade do seu lar, porque o lar não tem sabor. É um lar onde há reclamações, onde há brigas, onde há problemas não resolvidos. E isto depois reflete-se na sociedade onde nós estamos. É impossível não acontecer assim. E nós somos chamados para construir lares que são verdadeiros lugares onde o conflito
não têm lugar. Lares onde não hajam reclamações, lares onde não hajam fofocas. Há lares onde os filhos até aprendem a fofocar mesmo no ambiente familiar. Porque a família, quando está falar sobre outras pessoas e falar mal de outras pessoas. Então conta-se a história de um pastor que foi para uma nova igreja e certo dia foi visitar a família de um diácono. E quando ele chegou em casa, o miúdo de 5 anos, na sua inocência, foi atrás do pastor e olhou, deu a volta, e o pastor, mas o que esse menino quer de mim? E ele dizia, pastor, onde está a tua segunda cara? A segunda cara? Sim, os meus pais disseram que esse pastor tem 2 caras. Então estava a procurar a segunda cara. Quer dizer que são essas famílias onde o que domina a conversa é a vida de outras pessoas. E até as crianças estão a seguir e aprender também isto. Mas somos chamados para evitarmos fofocas, reclamações, brigas. Temos que trazer sabor nas nossas famílias. E este sabor é trago para as nossas famílias de maneira prática. A maneira como nós vivemos, na verdade, transmite alguma mensagem para os mais pequenos, para os nossos filhos, aqueles que estão ao nosso lado. Às vezes nós pensamos assim, os filhos não entendem nada, é mentira. As crianças, elas leem de nós alguma coisa e aprendem alguma coisa de nós. Aquilo que nós falamos de outros, a maneira como nós falamos entre nós, como pais, eles aprendem disto também. Eles olham para nós e aprendem como é que se é uma esposa. Eles olham para nós e aprendem como é que se é um pai. Eles olham para nós e são inspirados a alguma coisa. E por isso muitas meninas dizem assim, eu gostaria que o meu marido fosse como o meu pai. Você está sendo um bom pai. Agora se a menina disser assim, casamento, eu acho que é melhor não. Isso que eu estou a ver, que a minha mãe está passando. Então estamos a transmitir alguma mensagem e essa mensagem depois vai parar lá para a sociedade. Se formos uma família que é sal de facto, temos que ajudar os nossos filhos, aqueles que estão em nossa casa, os nossos agregados familiares, a aprenderem esses valores que aqui já falamos, harmonia, paz, mas também atos de serviço. Como é que as nossas famílias precisam hoje de ensinar atos de serviço? Temos tantas pessoas passando necessidades. E hoje temos uma sociedade tão egoísta, que as pessoas estão viradas só para si. Todos esses problemas que a gente vê na sociedade hoje, problemas de corrupção, problemas de pessoas que querem ter mais e mais, mesmo pisando outras, ninguém se interessa pela falta do outro, o que interessa é eu. O que interessa é eu, sempre eu. E mesmo quando as pessoas vão para posições de liderança, levam a mesma conduta. Então, em casa precisamos aprender, ou precisamos ensinar aos mais pequenos, que nós vivemos para servir os outros. Há tanta gente com tanta necessidade, e as nossas famílias precisam responder a essas necessidades, ajudando, fazendo atos de serviço. Se nós, de maneira intencional, ajudarmos os que precisam, e esses que precisam não estão longe, estão mesmo entre nós, são nossos vizinhos. Quando nós fazemos isso, os filhos aprendem também a partilhar e vão aprender que o que temos não é só nosso, é para os outros também, até a nossa casa. Lembro-me um domingo recentemente, quando terminamos o culto, veio à minha direção uma adolescente de 13 anos e diz assim, por favor, o senhor pode orar para mim? E eu disse sim, claro. Quais são os pecados que precisa confessar? E fomos para uma sala e ela diz assim, eu perguntei, quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Disse não, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador o ano passado num acampamento de adolescentes, mas o meu problema é, eu vivo numa família totalmente desestruturada. O meu pai foi alcoólatra, felizmente converteu-se, mas ainda continuamos a lidar com as consequências das suas decisões erradas do passado.
Eles estão a viver num outro lugar, a tentar procurar a vida. Somos 5 irmãos, vivemos na mesma casa e apenas 2 de nós temos acesso ao estudo, porque não temos condições para todos os irmãos estarem na escola. E não temos, nesse tempo de frio, não temos cobertor, passamos frio. E muitas vezes não comemos nada. Vim à igreja, não comi nada hoje. A minha mãe está doente. Por favor, ore para mim. Está bem, vamos orar. Deus é a resposta para tudo. E orei com ela. Mas depois Deus trouxe para mim as palavras de Tiago que diz assim, não só basta vocês abençoar e dizer assim, vai em paz, Deus abençoa, coma e cubra-se. E no fim eu disse, está bem, vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa. Mas depois da oração, vamos para a minha casa, vais tomar alguma coisa e vou conhecer a tua casa também, para poder acompanhá-los e ajudar naquilo que for possível fazer. E levei essa menina para a minha casa. É uma mensagem que eu passo também para a minha família, para aqueles que estão comigo, que é assim que devemos fazer. E não devemos ser egoístas. Desta forma estamos a levar sabor para a família e também para a sociedade, com esses atos. Atos como, por exemplo, a família visitar alguém. Conheci uma família que fazia isto mensalmente, a mãe saía com as crianças e levavam alguma ajuda para essas crianças desprivilegiadas que estão na rua. E é uma forma de ensinar, é uma forma de realmente dar sabor a estas pessoas que estão lá. Assim, esses valores que nós podemos estabelecer nas nossas famílias, elas não têm como, vão passar para a sociedade, porque os que estão na sociedade, os que são governantes, os que são professores, profissionais, enfermeiros, saem das nossas famílias. Por isso é que sempre ouvimos dizer assim, esta pessoa teve um bom berço, significa foi muito bem instruído, e é um bom profissional também, um bom enfermeiro, um bom médico, um bom contabilista, um bom político, porque ele sai de uma família onde realmente ele recebeu esse sabor que agora está a transmitir para a sua sociedade. E a outra metáfora, então, é a luz. A luz. Somos o sal da terra. Devemos dar sabor. E também não devemos perder a salinidade. E somos a luz. O que a luz faz? Vamos pensar um pouco, se fosse período da noite aqui, se nós apagássemos as lâmpadas, o que aconteceria? Não estaríamos a ver mais ninguém, nem estaríamos a perceber que há pessoas à nossa volta, nem seria difícil sair daqui sem tropeçar. Por quê? Porque está escuro. E então quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, e a cidade edificada não pode ficar às escuras, é para dizer que nós devemos ser aqueles que indicam o caminho. E de facto essa luz não é uma luz gerada por nós, mas é uma luz gerada por Cristo que está em nós. Jesus Cristo, Ele próprio, Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E nós como cristãos estamos ligados a essa luz, portanto devemos refletir essa luz. Não há como estar ligado a Jesus, que é a luz do mundo, sem refletirmos essa luz para a sociedade. A cidade, quando está edificada e não está debaixo dessa luz, tem muitos tropeços. Os relatos que nós ouvimos de problemas de corrupção, problemas de imoralidade, problemas vários de violência. A sociedade é tão violenta hoje, tão corrupta hoje. Por quê? Porque falta uma luz. Perdemos como sociedade o sentido de vida, perdemos a nossa razão de ser, perdemos o sentido de que nós vivemos para servir. E então quem assume uma posição de privilégio, uma posição de poder ou de acesso a recursos, ele usa esse lugar para se servir e não para servir. Mas o propósito de Deus é para que nós sirvamos. Tem aquele ditado que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. É muito forte isto. Significa que esse é o propósito da nossa vida. Essa é a razão de ser da nossa vida. É por este motivo por que nós vivemos.
é para poder servir aos outros. Mas a sociedade que está em trevas, ela não percebe mais isto. Portanto, precisamos ser a luz. A luz não deve se esconder no alqueire, mas deve ser colocado no velador para que toda a gente possa verificar as nossas boas obras, possam desafiar, e as pessoas desafiadas, elas vão copiar as nossas ações, mas acima de tudo, o que elas vão fazer? Para que elas glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é que vamos ser moralistas, apresentar boas obras para sermos elogiados, para dizer assim, sim senhora, um bom senhor, um bom profissional. Não, como cristãos, mostrar boas obras para que as pessoas glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isto significa, na verdade, que há muitos que vão aceitar Jesus não por palavras pregadas, mas pelas nossas obras que nós mostramos. As boas obras mostram o caminho. As boas obras mostram a pessoa que nós temos um Deus que nos criou, para quem devemos viver. Podíamos ouvir testemunhos de pessoas que vieram a Cristo, não porque alguém pregou para eles, mas porque viram as boas obras dos cristãos e disseram assim, eu gostaria de ser como o meu chefe, eu gostaria de ser como o meu colega. Por que ele é assim? E vai procurar saber, aí vai receber o Evangelho. Então, a luz, temos que brilhar também nos nossos meios familiares, já que estamos a aplicar essa passagem para a família. Os pais, os filhos, as esposas, os esposos devem brilhar dentro dos seus lares e concomitantemente para a sociedade. É isto que Cristo espera de nós. E não devemos ter uma fé escondida. Muitas vezes a nossa fé está escondida na igreja. Somos bons cristãos, mas só na igreja. Quando saímos da igreja, a partir de segunda-feira até sexta-feira, encontre o irmão no gabinete e veja como é que ele vai atender. Vai dizer, mas peraí, não é aquele que eu vi a cantar? É ou não é? A maneira como atende, a maneira como responde, a maneira como destrata, então não é luz alguma. E o outro lugar do desafio é mesmo brilhar, não só na igreja, mas também nas nossas casas. Se você quer conhecer o Avelino Real, vai na casa dele procurar saber quem é o Avelino aqui em casa. Porque ali em casa não há fingir comportamento, não é? Você é a pessoa real. Será que controlo a ira ou grito e parto coisas quando estou zangado? Irai-vos, mas não pequeis. Como é que nós praticamos isso nas nossas casas, no nosso local de trabalho como chefe e até na rua, né? Quando aquele motoqueiro passa a andar à toa, como é que você está a se comportar? Está sendo luz e toda a gente vai dizer assim, vale a pena ser como esta pessoa? Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, para concluir, eu quero terminar com reflexão para cada um de nós e apelo para mim e para cada um de nós. As perguntas de reflexão será que o meu lar tem sido de facto um instrumento que traz sabor? Tem sido de facto sal? Ou já perdeu salinidade e são apenas os resíduos que são pisados e toda a gente diz assim, este pai nem parece que é da igreja, essa mãe nem parece que é da igreja, este filho nem parece que é da igreja. Um adolescente que dá dores de cabeça aos pais, que até a mãe já diz assim, não sei porque que eu te nasci. Ou um filho que diz assim, como a nossa irmã Naisa cantou, vale a pena ainda continuar a viver por causa do tratamento que recebe em sua casa? Ou é de facto o seu lar um lugar onde toda a gente é encorajada ao perdão, ao diálogo, e dizem assim, como gostaríamos que a nossa casa fosse como a casa de fulano? Esta é uma reflexão para mim e para o irmão, como membro de uma família específica. É a minha família reconhecida pelos vizinhos?
e pelos meus parentes da família mais alargada. Toda a gente deseja, como eu gostaria de ter um lar como o do irmão fulano, da irmã fulana, como eu gostaria de ser uma mãe como a irmã fulano, o irmão fulano, como eu gostaria de ser um filho como o irmão fulano. Está a nossa casa a ser isto? O que nós, como família, podemos fazer para melhorar o nosso testemunho como sal e luz, sal da terra e luz do mundo de facto? Não desanime se a tua família estiver no inverno, como diz o Chapman, no inverno, onde há frieza, indiferença, mas Jesus pode restaurar as nossas famílias para que sejamos de facto sal da terra e luz do mundo para esta Angola doente. Possa Deus abençoar-nos com esta palavra e fortalecer as nossas famílias para que de facto sejam sal da terra e luz do mundo. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queremos convidar a igreja para se colocar em pé e vamos juntos entoar o hino de número 96, Deixa Penetrar a Luz. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, se a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos cheios de divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador traz a luz do seu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ou enfrentas trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgor em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar
deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fogo em ti, e serás feliz assim. Vamos pedir ao pastor Kalenga para vir ao púlpito e fazer a oração final. Oremos a Deus. Amado Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por este momento tão precioso que o Senhor nos alimentou com a tua palavra através do teu servo. Queremos ser a luz, queremos ser sal, queremos influenciar o mundo à nossa volta. Muito e muito obrigado. Agora, ó Pai, queremos entregar cada um dos teus filhos aqui presente para que faça esta mensagem uma realidade na sua própria casa. Nos abençoe, ó Pai, nos dirija. Os demais irmãos que não estão aqui conosco, também queremos lhes apresentar nas tuas benditas e poderosas mãos. Aqueles que estão doentes, também estão entregues nas tuas mãos. Que o Senhor lhes cuide, que o Senhor lhes ampare, para que tudo venha a correr de acordo à tua vontade. Aqueles que também estão chorando, ouvimos aqui nos anúncios que uma família que perdeu o seu ente querido, queremos lhes entregar nas tuas benditas mãos para que o nosso chorar seja de acordo à tua vontade. Esteja conosco, nos abençoe e nós oramos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo, de hoje para todo sempre. Amém. Chegamos assim ao final do nosso culto. Queremos agradecer a presença de cada irmão nesta manhã aqui na casa do nosso Deus. Queremos desejar um bom domingo, uma boa final do Mundial. E teremos esta noite a oportunidade de praticar a palavra. Se a nossa equipa por acaso perder, dormamos em paz e não vamos partir nada. Assim queremos pedir ao nosso pregador da manhã que esteja à porta à minha direita. Vamos pedir ao pastor Kalenga que esteja à porta ao fundo e eu estarei à porta que dá para o lado da estrada. Bom domingo, que Deus abençoe e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir.